para mais uma videoaula. Agora eu vou começar a parte 2 sobre esse assunto, biotecnologia ou engenharia genética. Aqui no canal vocês podem ver que já tem a primeira videoaula. Quem não assistiu, eu vou pedir para ir lá, dar uma conferida nela e dar uma assistida, porque senão não vai conseguir entender bem esse segundo ponto, tá bom? Sobre biotecnologia. E aí, quando a gente fala sobre biotecnologia, eu estou falando sobre movimentação gênica, sobre tirar um pedaço do gene, do DNA e tal. E quando a gente trabalha com gene e DNA, a gente vai ter que trabalhar onde, pessoal? Aqui, ó, dentro do núcleo da célula, né? Com certeza. E aí, dentro do núcleo celular, eu estou falando tanto de seres unicelulares, como as bactérias, quanto de seres pluricelulares, como animais ou plantas, tá? E aí, olha só, nas bactérias, quando eu movimento o DNA de uma bactéria, eu estou fazendo isso geralmente em prol da saúde humana, ou da saúde de animais ou vegetal, outros animais ou de vegetais, né? Eu consigo produzir vacinas, eu consigo produzir medicamentos quando eu manipulo DNA bacteriano, tá? Em animais, para fazer essa movimentação de gene nos animais, eu preciso trabalhar com os pronúcleos dos animais. O que são pronúcleos, professora? Antes de haver a fusão do núcleo do espermatozoide com o núcleo do óvulo, né? Fecundou, peguei o espermatozoide, fecundei um óvulo, ele tudo in vitro, em laboratório, como eu já falei para vocês na aula anterior. Foi fecundado in vitro. Antes de acontecer a fusão desses dois núcleos, né, depois de fecundado, antes de haver a fusão, existem dois pronúcleos, que seria o pronúcleo do espermatozoide e o pronúcleo do óvulo. É nesse DNA que eu tenho que mexer. É no DNA do pronúcleo do espermatozoide e pronúcleo do óvulo. Tiro aquele DNA e vou inserir o gene necessário ou tirar o gene necessário daqueles pronúcleos, tá? E depois vai haver a fusão nuclear para ter o desenvolvimento do zigoto e do indivíduo mutado. Mas sobre animais, eu vou deixar para mais uma videoaula, para essa videoaula não ficar tão extensa. Hoje a gente vai focar, nessa videoaula a gente vai focar em plantas, tá beleza? E aí eu vou lá no núcleo da planta, vou fazer uma planta transgênica no núcleo daquela planta de um novo indivíduo. Tirei o gene que eu queria ou coloquei um gene que eu gostaria. Para que se faz transgênicos em plantas, Tia Dindy? Eu não entendo nada disso. Transgênico de planta geralmente é para atender a quem? As nossas necessidades, né, pessoal? Geralmente se faz transgênicos em plantas para atender determinadas necessidades dos seres humanos. Que necessidades são essas? Geralmente elas estão ligadas à agricultura, tá? Então as nossas necessidades com ligação à agricultura. Na agricultura eu vou ter vegetais mais vistosos, vegetais maiores, eu vou ter vegetais mais nutritivos. Eu consigo mutar o gene da planta para transformar ela desse jeito aqui, ó. Maiores, mais vistosas ou mais nutritivas, tá? E tem alguns, eu coloquei aqui uma lista de alimentos para vocês, que eu nem sei se vocês sabem, olha só, pessoal, de transgênicos que vocês comem aí no dia a dia, que de repente nem tem conhecimento disso. Soja foi um dos nossos primeiros transgênicos, a gente faz transgênico de soja há muitos anos, tá? Tomate, feijão, milho, melão, trigo, mamão, abobrinha, banana, uva, aquela melancia pequenininha, uma melancia sem caroço que existe, enfim. Tudo isso é transgênico. A gente tem uma gama de frutas transgênicas, a gente tem uma gama de legumes e vegetais transgênicos. Então vocês estão comendo transgênico aí no dia a dia e nem sabem. E aí, olha só, na agricultura a gente torna esses vegetais mais resistentes a quê? Mais resistentes a pragas, eles ficam mais resistentes a agrotóxicos, esses vegetais aqui, tá, pessoal? Ficam mais resistentes a variações de temperaturas e esses vegetais eles conseguem ficar mais resistentes ao tempo de estocagem. Como assim? Quando a gente consegue mutar o DNA de determinado vegetal para o tempo de estocagem, ele demora mais a amadurecer depois da colheita. Entenderam? Então, assim, eu consigo colher uma banana verde, ter o processo de levar lá do produtor para o primeiro vendedor, para o segundo revendedor, enfim, até chegar no hortifruti, ela ainda vai estar verdinha, a ponto de você a ponto de você comprar ela lá, verdinha, levar para casa e amadurecer na sua casa. Essas plantas que têm esse tempo maior, assim, de amadurecimento, demora mais para amadurecer, geralmente são transgênicas, tá vendo aí? A gente come transgênico e nem sabe.
Só que olha só, existem inúmeras vantagens, como eu acabei de falar para vocês sobre os transgênicos, mas as desvantagens também são imensas. Eu vou falar um pouquinho delas agora para vocês verem, olha só. As desvantagens que a gente tem a respeito de plantas transgênicas. O que pode acontecer? Eu posso ter a perda da variabilidade gênica e eu tenho também a perda de organismos naturais. É óbvio, né, pessoal? Se eu estou mutando determinada planta, vai chegar um momento que a forma natural dela já não vai mais existir. Eu posso levar uma espécie em extinção. É o que está acontecendo agora com o milho. Milho selvagem, o milho natural, ele já quase não é mais encontrado. É raro você encontrar um milho selvagem. Todos esses milhos que a gente come, eles são mutados de alguma forma. Seja o milho da pipoca, seja o milho da canjica, seja o milho da espiga de milho. Ah, tia Dindi, mas eu como espiga de milho, eu compro no mercado a espiga. Esse milho ele é mutado, entenderam? O milho selvagem não é dessa forma, o milho selvagem. Então, a gente pode acabar perdendo a forma natural daquela planta. E com isso, acontece muito a criação de monopólio. Por quê? Porque no Brasil a gente tem poucos laboratórios que conseguem fazer plantas transgênicas, né? A gente não é um país muito desenvolvido com biotecnologia. E aí quem faz a mutação de determinada planta, ela monopoliza aquilo ali. E deixa os produtores rurais, assim, à mercê deles. Porque você não consegue reproduzir sozinho. Tipo a uva sem caroço. Vou dar o exemplo da uva sem caroço para vocês. Como que eu vou plantar em casa uma uva sem caroço se ela não tem caroço? E eu tenho que plantar a partir da semente. As sementes mutadas, elas são vendidas através desse monopólio, através desses laboratórios que fazem essa mutação gênica. Então, o agricultor, ele fica lá, né, tendo que comprar sempre as sementes mutadas naquele determinado laboratório para ela conseguir plantar aquelas plantas transgênicas. Aí vai colher uma única vez, ela não consegue replantar porque ela não tem semente. E mesmo as plantas que têm semente, que é o caso de algumas bananeiras, né, algumas bananas, mesmo as plantas que têm sementes, elas são híbridas, então elas não conseguem nem se reproduzir na natureza, tá? Então, assim, tomate transgênico, por exemplo, o tomate é cheio de semente, eu vou conseguir reproduzir? Não, não consegue. A semente que está dentro daquele tomate transgênico, ela não vai frutificar, ela não vai florescer uma nova planta, entenderam? Ele é uma semente híbrida, mesmo que a semente esteja ali, ela não consegue dar origem a uma nova planta. Então, mesmo o produtor de tomate, que é cheio de semente, se for um tomate grande, vermelho, vistoso, cheio de nutrientes, ele consegue vender aquele produto bem à beça, porque ele é ótimo, mas ele é escravo daquele laboratório determinado que fabrica aquela semente do tomate transgênico. Então, a gente cria aí, ó, um monopólio por conta dessa biotecnologia. Fluxo de genes entre naturais e transgênicos. Eu falei isso para vocês também na aula passada, o risco da polinização que vai pelo pólen, né? Então eu tenho uma plantação de tomate transgênico e o meu vizinho, que é um produtor lá, né, rural, ele tem uma plantação de tomates naturais, porque ele não tem como ficar comprando toda hora de laboratório. Mas o vento vai, o vento vem, polinizadores vão, polinizadores vêm, eu acabo fazendo uma polinização cruzada entre essa planta transgênica e a planta natural. O que isso vai desencadear? Eu posso desencadear em plantas híbridas, eu posso desencadear em problemas para a planta, para a nova planta. Então, assim, é perigoso por conta disso, tá? Por conta da polinização. Eu crio ervas daninhas e insetos super resistentes, porque olha só, presta atenção, pessoal. Se eu consigo, através da agricultura, dos transgênicos, fazer uma planta que ela seja mais resistente a pragas e agrotóxicos, olha só, a planta ela é mais resistente a pragas e agrotóxicos. Consequentemente, eu vou ter ervas daninhas e insetos mais resistentes também, porque os insetos que não conseguirem se adaptar realmente eles vão morrer e só vão ficar os insetos mais resistentes. Consequentemente, eu estou criando aqui super insetos, né, super ervas daninhas, e eu vou ter que aumentar a quantidade de agroquímico. Então, olha que doideira esse negócio, pessoal. Eu crio plantas mais resistentes geneticamente, mas, consequentemente, eu vou ter que usar mais agroquímico, porque os insetos também vão acabar ficando mais resistentes. Isso é muito complicado, né, pessoal? E aí, olha só, usando mais agroquímico, né, usando mais essas coisas, eu posso desencadear inúmeras reações alérgicas em seres humanos. Às vezes, a gente nunca teve alergia ao comer uma cenoura. Sempre comi cenoura minha vida inteira, professora, eu nunca tive alergia. Determinado momento você come uma cenoura, te
estoura alergia pelo corpo inteiro. Por que isso agora está acontecendo? Porque essa cenoura ela pode estar modificada geneticamente, aí consequentemente ela ficou mais resistente a pragas, e aí as pragas elas ficaram mais resistentes também aos agrotóxicos que eram usados, e consequentemente você teve que usar mais agroquímicos. Olha que doideira, você acaba ingerindo um alimento que ele é extremamente modificado, extremamente cheio de agroquímicos, por conta desse problema aí da engenharia genética que a gente vai desenvolvendo e achando que está melhorando o mundo, e às vezes nem tá, né, pessoal? E aí a gente aí tem uma coisa também pior em tudo isso, que eu tenho a perda de insetos polinizadores. O que é isso? Quando a gente cria esses alimentos transgênicos, e tem esse negócio todo de agroquímico e tal, os insetos que são polinizadores, como as abelhas, por exemplo, quando elas têm contato com esse monte de agroquímico, isso pode desencadear nela um problema, que ela pode levar inclusive para a colmeia. E aí, não sei se vocês estão atentos a isso, a gente está tendo uma perda de abelhas inúmeras no planeta, né? Várias abelhas estão morrendo por conta desse excesso de agroquímico. Então, assim, transgênico é legal? Com certeza. É uma evolução? Sem dúvida nenhuma. Mas que a gente precisa ter, assim, muito cuidado com relação a tudo isso, principalmente quando a gente fala de natureza. E aí, aqueles alimentos orgânicos que você já deve ter escutado falar, por que eles são tão caros? Porque eles são geralmente cultivados de forma natural. E como eles são cultivados de forma natural, sem agroquímicos, são aqueles alimentos que deveriam não ser transgênicos, tá? Eu não vou garantir para vocês que sempre são. Eles deveriam não ser transgênicos, eles dão mais trabalho, né? Demoram mais tempo. E quando são colhidos, eles amadurecem muito rápido. Então, por isso que geralmente esses orgânicos, eles são mais caros. Tá, beleza? Mas, assim, de maneira geral, eles são os melhores a serem consumidos. Vai por mim, pessoal. Ó, beijo grande pra vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Foi rapidinha, mas com bastante informação importante, tá? Vou preparar mais uma videoaula sobre biotecnologia focado em animais. A nossa próxima videoaula sobre biotecnologia vai estar focado em animais. Depois dá uma conferida aí no canal. Tá, beleza? Beijo grande pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.